E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui falando sobre a questão de comprimento na hora da instalação, tá? Então equipamentos de grande porte, eles têm umas recomendações um pouco diferentes de equipamentos de pequeno porte, equipamento de 9.000, 12.000, 18.000, eles tendem a ter um diâmetro fixo aí da tubulação e é meio que engessado isso aí. Quando passa para equipamentos maiores, 30, 36, 48, as piso-teto, as cassete, você pode ter uma mudança em relação ao diâmetro, à questão de desnível e considerar alguns outros fatores na hora de instalar. Então, hoje eu vou falar para vocês o seguinte, a gente viu já comprimento máximo equivalente e hoje vamos ver comprimento máximo real, tá? Um outro cálculo também é feito, porém só considera esse cálculo quando o condensador está abaixo da evaporadora, tá bom? Então a gente vai ver agora na prática como faz esse cálculo e depois vamos dar uma estudada na tabela que vem no manual. A ideia é que eu passar para vocês um pouco a interpretação do manual em relação a esses detalhes na hora da instalação. Beleza? Então vamos lá, ó. Imagina que você tem o condensador abaixo da evaporadora, tá? E esse desnível é de quanto? 6 metros de desnível. 6 metros de desnível, na verdade. Então, 6 metros de desnível. Então, eu tenho aqui o que lembra o que é CMR, comprimento máximo equivalente, e o CMR, comprimento máximo real, que é o que a gente está estudando agora. O CMR já tem aí disponível um vídeo falando sobre o que é comprimento máximo equivalente, beleza? Dá uma passada lá, que vai estar lá explicando o que seria isso. Ó, e aqui eu tenho um DM, né? O que DM significa? Na verdade, DM significa o desnível máximo, tá? Desnível máximo, beleza? Desnível máximo, porque a tabela vai nos informar quanto de desnível eu tenho que considerar em cada modelo, cada distância, para garantir aí eficiência do equipamento, claro. Vamos lá, e o que seria o cálculo então de comprimento máximo real? O comprimento máximo real seria comprimento máximo equivalente menos desnível máximo. Então, o que seria comprimento máximo real? A diferença entre comprimento equivalente menos o desnível. E aí você teria lá o CMR, que é comprimento máximo real. Vamos lá, calcular. Imagina que eu tenho o quê? Um CMR de 12,6 metros. Não vou colocar a unidade aqui não, a gente só vai fazer o cálculo. E aqui eu tenho quem? O desnível máximo. O desnível que eu tenho aqui calculado ou instalado é de 6 metros. Então, eu tenho 6 aqui, ó. 6 metros. E nesse caso aqui, ó, o comprimento máximo real é de quanto? 12 menos 6, 6,6 metros. Seria meu comprimento máximo real. E isso pode, mais uma vez, alterar o diâmetro da tubulação, consequentemente carga de fluido e aí também afetar a eficiência do equipamento, o rendimento dele. Outra coisa é que essas medidas aqui só considera nas máquinas que são somente frio, ok? Então, pega a dica aí. Agora vamos dar uma analisada na tabela, beleza? Vamos embora, analisar essa tabela, dar uma estudada nela para a partir de agora você verificar com mais clareza essa questão da informação dada pelo fabricante através do manual. Lembrando, essas informações que eu estou tomando, por exemplo, é do fabricante Carrier, a Springer Carrier. Porém, ela serve para outros fabricantes, desde que você tenha tabela para comparação e fazer o cálculo de acordo com aquele fabricante, com aquele modelo que o fabricante forneceu. Vamos embora, vamos analisar a tabela? Valeu! Bom, pessoal, conforme vimos lá no cálculo de comprimento máximo real, existem algumas observações no manual que são relevantes. Então, vamos lá. Ó, se caso a instalação for longa, olha o que o manual diz. Ó, para instalações onde o desnível e o comprimento de interligações entre unidades for superior ao especificado no item 6.1, que foi aquela tabela que a gente viu, cálculo de comprimento equivalente, né? Aquele comprimento equivalente, tá? E é necessário seguir os procedimentos de instrução e tabelas descritas na sequência, que é o que a gente vai ver agora. Porém, tem uma observação, ó.
esse cálculo aqui, ó, o procedimento descrito são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão só frio. Então se liga aí, cara, existe muitas informações dentro do manual que a galera deixa passar. Essa é uma das, tá? Mas, ó, tem outro detalhe. Se não fizer, ó, a não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como os procedimentos e instruções descritos, não estarão cobertas pela garantia Spring Carrier Limitada. Então, cara, se liga no manual, se liga nas instruções que eu tô passando agora, pega o manual, cara, dá uma lida de verdade. Qualquer coisa, cara, comenta aí pra gente correr atrás de mais informações, conseguir detalhar um pouco mais essas informações e trazer você aí a um nível elevado aí de instaladores de ar-condicionado, beleza? Mas vamos observar a tabela? Olha a tabela aqui, ó. Essa tabela, preste atenção, ela tem algumas informações aqui, ó, como a capacidade do equipamento, né? 18, modelo 18.024. E aqui, ó, comprimento máximo real, é o CMR, comprimento máximo real, comprimento máximo equivalente. O DM que a gente já conheceu, ó, o desnível máximo. Aqui é o tipo de linha, expansão, sucção, ó, tá vendo aqui? E a bitola que é usada, nesse caso, 1/4, 3/4, que é uma máquina 18.000 BTU seria a linha usada. Nesse caso aqui, ó, embaixo, a gente tem o seguinte, a gente tem algumas observações a partir da máquina de 48 e 60.000 BTU. Observe o que é que ela diz, ó, se a máquina for 48.000, a expansão pode ser 3/8 e meia, desde que até 40 metros de comprimento a linha, aí eu teria o quê? Uma tubulação aqui usando para expansão de 3/8. Considerando o desnível de 20 metros abaixo da evaporadora. O condensador tem que estar a 20 metros abaixo da condensadora, da evaporadora. O condensador abaixo da evaporadora, 20 metros. Nesse outro caso aqui, eu posso usar meia, mas desde acima de 40 metros de comprimento a linha, desde que o desnível da condensadora esteja abaixo, 20 metros. Então, a evaporadora acima 20 metros da condensadora. Sucção, eu tenho 1 e 1/8 sem observações. Na máquina de 60.000 BTU, ele tem mais observações. Interessante, ó, na expansão pode usar 3/8 e meia, mas não mais 40 metros, até 35, 3/8. Se passar 35, eu tenho que usar a tubulação de meia na linha de expansão, considerando agora não mais 20 metros, 15 metros de desnível com a condensadora abaixo. E isso só para os modelos frio, só frio. Quente e frio, aí essa tabela já não funciona mais, já não é mais para essa tabela, beleza? Agora, em relação à sucção, olha como mudou o diâmetro. Sucção aqui não mudava o diâmetro na de 48, mas de 60 já muda. A de 60, ó, se a linha for horizontal para trechos em descidas, aí é 1 e 3/8. Se a linha for em subida, a linha de sucção, subida, né? Aí eu tenho 1 e 1/4. Beleza, pessoal? Outro detalhe dessa tabela, que aí é impressionante, como tem os detalhes que a gente deixa passar às vezes. Tá vendo aqui, ó, mais uma vez, ó, uns asterísticos, né? Tá vendo aqui asterísticos? Asterisco? Preste atenção. Para que serve esse asterístico? Ó, aqui, ó, as observações. Vamos ler as letras miúdas do manual. A gente vai entender aí o que é que tá vendo, ó. O asterisco está aqui, ó. Ele está dizendo observações. Caso a unidade condensadora esteja abaixo da evaporadora, da unidade evaporadora, conforme a gente já havia falado. Então, o comprimento máximo real, que é essa coluna aqui, ó, não é isso? A coluna do comprimento máximo real, olha ele aqui, ó, um asterístico, toda vez é considerado caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora, beleza? A condensadora, ela tem que estar abaixo da evaporadora, caso a unidade condensadora esteja abaixo da unidade condensadora, e aí eu vou considerar essas medidas aqui, ó, tá? Que é o comprimento máximo real. E aí, comprimento máximo equivalente, quando considera as curvas, comprimento máximo real é aquele que eu tenho o equivalente menos o desnível, eu tenho que considerar esse valor aqui, conforme a gente viu no cálculo. Pessoal, quem gostou da explicação ou se tiver dúvida, comenta aí. Se não, dá um joinha, dá um ok, compartilha esse vídeo, porque vai ajudar outras pessoas também. Beleza? Até mais!